Olá, oitavo ano. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de redação, vocês começarão a utilizar o material livro 3, tá? Lembrando que o meu livro é junto com da professora Jéssica, páginas 14 a 19. Então, pegue o livro e acompanhe comigo. Então, eu já comecei a trabalhar com vocês o gênero, né? Na verdade, ele está dentro da intertextualidade, chamado pastiche. Aí, de olho da estrutura do gênero, ele está falando da paródia, que é o material da Piaget. Ele começa a trabalhar desde o sexto ano, tá? E aí ele está retomando ali. Mas vocês já viram o que é paródia. Paródia, e viram com a professora Jéssica, viram comigo, né? Ele faz parte da intertextualidade, onde ele vai ter o texto-fonte. Lembrando que intertextualidade é conversa entre dois textos de diferentes gêneros, diferentes épocas, ok? E vai trabalhar isso de uma forma mais cômica, mais irônica. E o pastiche não. O pastiche ele só pega a ideia central, a mesma ideia do autor, do texto original, e vai transformar o gênero daquele autor, tá? Então, veja só o texto aí, ó. Quero ser Machado de Assis. Então, o título geralmente faz referência às obras inspiradas, né, de onde foi pego, do texto-fonte. Então, ó, desocupado leitor. Existe uma colagem de elementos da história retirados da narrativa, que servem como base para a construção do texto com referências a fatos e às personagens das obras. Neste caso, o autor do texto retoma e reconstrói algo que é característico das narrativas do Machado de Assis, que é o diálogo entre o leitor e o autor. Então, geralmente na pastiche vai ser retirado elementos que o autor utiliza, só que eles ainda vão ser mantidos, ok? Eles vão ser mantidos dentro do outro texto, né? Do texto que o outro autor está criando com base do texto original. Então, desocupado leitor. A história é a seguinte, quer dizer, não, me perdoe. Não leve a mal o adjetivo desocupado da linha acima. Não era exatamente do sentido, digamos, de vagabundo que eu queria falar. Era mais de algo como, perceba você. Mas como posso explicar? Observe, trata-se. Eu vi para a página seguinte porque aqui ele está inteiro, tá, pessoal? Quero falar, era mais algo como tipo, como posso explicar? Observa-se, trata-se de estilo, compreende? Descontrair de uma forma contemporânea com quem está do outro lado, mais longe, longe deveras, longe deste narrador, porventura a ofender você? Melhor conversarmos assim. Então, a linguagem, vocês perceberam que há a variação do emprego da linguagem. Ele trouxe a norma padrão do autor, que é uma norma bem mais culta, bem mais rebuscada, antiga também, e variou com a linguagem atual, uma linguagem contemporânea, uma linguagem mais coloquial. Então, melhor começarmos assim. Ocupado leitor, a estilização, ó. Ele começa a imitar o estilo, mais uma vez, do diálogo entre o narrador e o leitor, tá? Sim, admito o ocupado. Não chega a elogio, todavia não ofende, mas ocupado leitor, precisamos correr, visto que as delongas acima já atrasam o andar da história, e afinal, é para ler histórias que o amigo tem o livro nas mãos, pois acelerei. Não contarei o antes, até porque não o vi. Desculpe, conversávamos e não sei fazer de pleno duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, perdoe este narrador e vamos ao já. Um homem e uma mulher estão em um apartamento. Então, vocês vão responder as questões agora com
comparando com o texto. Então, compare o texto lido ao seguinte fragmento retirado do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, e observe como os autores se dirigem ao leitor. Então, eu, leitor amigo, aceita a teoria do meu velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Mas não adiantemos, vamos à primeira parte, em que vim a saber que já cantava, porque a denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dado principalmente a mim. Tá vendo que no texto anterior, o autor ele manteve esse lance do diálogo. Então, o leitor amigo, meu caro leitor, tudo que Machado de Assis utilizou na obra. No pastiche, pastiche pode ocorrer isso? Pode, com certeza, tá? Porque o elemento fundamental dela é somente transformar o gênero. Até porque o livro, Dom Casmurro, ele é uma prosa realista, tá? Um texto corrido, né? Um romance realista. E esse texto, né, de Fernando Sabino já é de outro contexto literário, tá? No caso, ele trouxe para a modernidade, até porque Fernando Sabino, ele é um ator mais contemporâneo, mais atual, tá? Voltado para a literatura mais contemporânea. Então, a letra A, no fragmento escrito por Machado de Assis, o leitor é tratado de que maneira? Vocês vão responder. Letra B, o autor do pastiche constrói seu texto com certo humor, destacando o estilo de Machado de Assis ao se dirigir ao leitor. De que maneira a oposição dos adjetivos desocupado e ocupado contribuem para a construção desse humor? Então, de que forma ele construiu, né, essa parte cômica, tanto, né, lá no texto dele. Segundo, Machado de Assis é um escritor do século XIX, por isso notamos diferenças entre sua linguagem e a de hoje em dia. No texto de Reginaldo Pujol Filho, é justamente a linguagem o elemento fundamental para a construção do pastiche e do diálogo com o estilo de Machado de Assis. A respeito desse aspecto, respondam: como se dá o emprego das variantes formal e informal no pastiche lido? Então, de que forma ele pregou a questão da formalidade e da informalidade em seu texto. Terceiro, o pastiche, diferentemente da paródia, não tem o objetivo de elaborar uma crítica. Ao contrário, ele retoma e dialoga com o texto original, resultando uma espécie de colagem ou montagem a partir de recortes do texto ao qual faz referência. A partir dessas ideias, você considera que o pastiche é uma recriação ou uma cópia de um texto já existente? E aí, vocês vão responder de acordo com a opinião de vocês. E aí, agora vocês vão produzir um pastiche. Depois que vocês estudarem agora os elementos, vocês vão produzir. É baseada no poema do escritor Álvares de Azevedo, publicado em 1856. Ele dialoga com o livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Lembram lá da narrativa, né, do texto épico? Dom Quixote de La Mancha aparece, tá? O poema épico, né? E conta a história de um caso amoroso que não acaba bem. Então, vou ler a seguir. Namoro a cavalo. Eu moro em Catumbi, mas a desgraça que rege minha vida maldada, pois lá no fim da rua do Catete, a minha Dulcineia namorada. Alugo 3.000 réis por uma tarde, um cavalo de trote, só para erguer meus olhos suspirando, a minha namorada na janela. Todo meu ordenado vai-se em flores e em lindas folhas de papel bordado, onde eu escrevo trêmulo amoroso, algum verso bonito mais furtado. Ontem tinha chovido, que desgraça. Eu ia a trote inglês ardendo em chama, mas lá senão quando uma carroça minhas roupas encheu de lama. Eu não desanimei, cedeu Quixote, no Rocinante erguendo a larga espada. Nunca voltou de medo, e eu mais valente,
fui mesmo sujo ver a namorada. Mas eis que no passar pelo sobrado, onde habita nas lojas minha bela, por ver-me tão lodoso, ela irritada, bateu-me sobre as ventas a janela. O cavalo ignorante de namoro, entre dentes tomou a bofetada. Arrepia-se, pula e dá-me um tombo, com pernas para o ar sobre a calçada. Dei ao diabo os namoros, escovado, meu chapéu que sofrera no pagode. Dei de pernas corrida e cabisbaixo, e berrando de raiva como bode. Circunstância agravante, a calça inglesa rasgou-se no cair de meio a meio. O sangue pelas ventas me corria, em paga do amoroso desvaneio. Então, Álvares de Azevedo, ele foi o escritor da literatura brasileira, tá? O mais importante conhecido, Noite na Taverna, Lira dos 20 anos, lembra lá do romantismo de literatura? Ele foi da segunda geração romântica, a geração os ultrarromânticos, aquela coisa bem nostálgica, bem metódica, né? Bem sentimentalista. No caso, é um romance mais bad. Então, com toques de humor, o eu lírico do poema, ele passou por um fim de relacionamento. Apesar de seus esforços para visitar a amada, que mora muito longe, e de gastar o seu dinheiro, a Dulcinea não pensa duas vezes em bater-lhe com a janela na cara. Então, ó, já levou fora, né, o eu lírico. Por isso que o eu lírico, né, ficou sujo de lama. Apesar de levar fora da sua namorada, a situação piora. O cavalo se agita, fazendo com que ele ainda leve um tombo no final. Bem dramático. A proposta está pedindo para se juntar um colega. Se vocês quiserem trocar figurinhas entre vocês pelo WhatsApp, não tem problema, tá? Podem trocar. E aí vocês vão criar um poema pastiche com o tema Um Amor que Não Deu Certo. Vocês devem decidir cada aspecto de composição do poema, por isso é preciso saber trabalhar em grupo, tá? Então aí, quem quiser fazer sozinho pode. Quem quiser fazer com alguém, em dupla, pode fazer. Trocando figurinha, vocês mandam as ideias e distribuem as tarefas e fazem aí cada um nas suas casas, tá? Recria a história contada no poema de Álvares de Azevedo, mantendo alguns elementos do estilo do autor, porém atribuindo a eles um novo significado. Lembrando que pastiche não é uma cópia, tá? Ele pegou a ideia lá de uma obra do Dom Quixote e recriou completamente diferente da história, tá? E deixou alguns elementos. Então, você pode deixar alguns elementos do poema de Álvares de Azevedo? Pode. Mas não só copiando à toa. Pode usar sinônimos a partir desse fragmento, ou encaixar ele de uma outra forma na história. Estrutura o texto do gênero poema, lembra lá da estrutura que vocês viram, rimas, estrofes, versos, tá? Vocês poderão escrever o poema com toques de humor, ou um tom mais melancólico, tipo um amor que não deu certo mesmo, porque ela quis ir embora, abandonou, descobriu uma traição, ou um tom mais de humor, né? Que ele levou um pontapé, literalmente, enfim. Vocês podem mesclar a linguagem original do autor com termos atuais. Então, vocês podem trazer termos da internet, como crush, no lugar de um namorado, mudar o nome da Dulcinea para um nome mais atual, tá? Verifiquem os elementos essenciais do gênero, tá? E para compartilhar, essa parte aqui, pessoal, é para vocês produzirem um slam. O que é slam? É uma poesia falada. É como se fosse um rap, tá? E aí, para vocês fazerem uma batalha de rimas. Eu vou adaptar essa parte da expressão oral para que vocês, depois que produzirem em duplas o novo poema, vocês só vão declamar em forma de áudio e vão mandar para mim via WhatsApp. Depois, Pétala vai estar passando para vocês o meu WhatsApp, para vocês estarem mandando essa gravação, tá?
E eu vou deixar 2 semanas para vocês entregarem, ok? Então, amanhã, no caso hoje, dia 2, vocês vão entregar no dia, vão estar mostrando para mim, aliás, eu vou deixar para o dia 23 de outubro, ok? Dia 23 de outubro, tá? Então, no dia 23, não se esqueçam, responsabilidade com prazos. Vão me entregar esse áudio e vão, né, hoje, na aula de hoje, tá me mostrando o rascunho da produção. Já, né, já colocando as ideias aí em prática, certo? Se não conseguirem gravar via WhatsApp e souberem gravar via Instagram, não tem problema. Até porque a leitura de um poema é bem rápido. Se for pequeno, então vai ser um áudio de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, ok? Então é isso, pessoal. Aqui vocês podem relatar as dificuldades que vocês encontraram e como foi a experiência de gravar esse áudio, de mandar para mim, de fazer a produção desse pastiche, como é que foi? E aí vocês podem responder esse segundo quesito. Então é isso, pessoal. Dúvidas no meu Instagram, professoriana. A palavra-chave é Islã. Beijos e até a próxima aula.